Olá, eu sou Guvieira, produtor musical, compositor e músico. Essa videoaula é para aqueles iniciantes do áudio que têm interesse em aprender sobre produção musical, captação, mixagem, masterização. Para aqueles músicos que querem aprender a se gravar e não depender sempre de um estúdio para isso, ou que precisa mandar algumas guias de suas canções para alguns outros artistas que vão tocar junto, e facilita esse trabalho e essa ponte com outros músicos nessa era que a gente vive, que se pode fazer gravação de um álbum com cada músico gravando em sua própria casa. A ideia dessa aula é, através de uma música minha, um trecho dessa música, ensinar um pouquinho dos meus conhecimentos sobre captação e mixagem depois na prática. Atualmente eu trabalho na Soante Records, um estúdio que eu tenho na minha própria casa em São Sebastião. Esse estúdio ficava em São Paulo há 7 meses, na Vila Mariana, onde eu tive a oportunidade de produzir algumas bandas e artistas que eu gosto muito e ouço até hoje. Trouxe essa estrutura das placas acústicas, né, que são placas feitas com material MDF, lã de rocha e Sonex. Então vocês podem ver que não é uma sala 100% tratada para isso. Como hoje trabalhar com áudio é só um dos trabalhos que eu tenho, eu não equipei a sala como eu tinha no estúdio anterior em São Paulo. Como eu uso mais para as minhas produções de amigos, acaba sendo um cômodo simples de uma casa. Se você não tem essas placas, se você não pode agora investir nessas placas. Geralmente, quando vai se gravar em casa, você consegue utilizar colchões, tapetes, até mesmo livros, armários que você consiga colocar um travesseiro, um colchão, um edredom e se fechar para ter uma boa qualidade de captação de voz, principalmente. Se o caso for na captação de violão e você não tiver nada, também aconselho colchões, um lugar que tenha tapete e que seja o mais fechado possível. Aqui eu tenho um vizinho do lado, uma janela de vidro, mas que está fechada com Sonex, uma placa de Sonex em cima dessa janela de vidro, mas mesmo assim pode ser que vocês ouçam barulho de cachorro, barulho do vizinho, entre outros barulhos ao redor. Eu estou aqui com um Samsung C01, um B1 da Behringer e um microfone dinâmico. Então eu vou gravar essa música primeiramente com um microfone dinâmico, porque é um microfone que todo músico tem. Como o microfone condensador ele é muito mais caro, mesmo sendo esses mais simples, né? Samsung e Behringer, por exemplo, eu quero fazer essa demonstração utilizando também apenas um microfone dinâmico, como esse aqui, que é um Shure SM58, que a gente encontra em todas as lojas de música e de equipamentos de áudio. O fone que eu vou usar de referência é esse AKG K52. Esse foi o meu primeiro fone para mixagem e até hoje eu trabalho com ele. Tenho outros, mas gosto muito dele. Sobre fone de referência, que é muito importante, o fone de referência é diferente do fone que a gente compra para ouvir música, que geralmente tem ganhos nos graves ou nos agudos. Ele é um fone também um pouco mais caro, por ser um fone para produção musical. Assim como esses microfones, equipamento de áudio no geral são relativamente caros devido à alta do dólar e por ser maioria equipamentos que não são fabricados no Brasil. Então essa videoaula é separada em 2 módulos. O primeiro módulo a gente vai tratar da captação, utilizando esses microfones de maneiras diferentes, com uma música minha. Um trecho dessa música já é o suficiente para vocês entenderem um pouquinho do que é esse universo. O segundo módulo dessa videoaula a gente vai tratar da mixagem. Eu vou utilizar um plugin de equalizador apenas, um de compressor e um de reverb e talvez delay, caso eu sinta que a música precise ou não. Eu vou utilizar um trecho de uma música minha mesmo, apenas com um trecho já é o suficiente para que vocês entendam o princípio da captação e mixagem. Então, listando novamente o que é necessário para que o músico curioso do áudio, o produtor musical, possa desbravar um pouco do que eu vou passar para vocês. Vocês vão precisar de microfones, pedestais, fone de referência, uma interface, um computador e um software. Hoje em dia tem muito software gratuito de áudio e eu vou deixar uma indicação aqui do Reaper, que ele é totalmente gratuito, tem a versão paga também,
mas a gratuita já dá para fazer muitas coisas e tem os plugins nativos dele. Então já vai ter um compressor nele, já vai ter um equalizador e um reverb, que são esses plugins mais básicos possíveis que a gente vai utilizar para esse trecho da canção. Então, primeiramente, vamos fazer nossa captação de violão. Eu já coloquei os 3 microfones na posição que eu acho interessante, pensando que eu vou gravar e vou simular, ativar e desativar eles de vez em quando para vocês sentirem a diferença. Então não vou gravar primeiro só o dinâmico, depois só um, depois só o terceiro. Eu vou deixar os 3 ligados e vou ativar e desativar para vocês identificarem as diferenças sonoras, tá? Esse violão não é um violão comum, com uma boca central. Ele tem... Primeiro que ele é um violão de aço e ele tem um som muito peculiar, né? Porque ele tem 6, 7 bocas aqui, tem um efeito chorus dele mesmo, um som dele mesmo, por conta da madeira também. Então, se fosse um violão comum, provavelmente esse microfone dinâmico não estaria aqui, estaria mais centralizado. Mas aí, como eu tenho esse condensador a 2 palmos da casa 12, ajuda nessa função também de pegar mais o corpo do violão. Então, eu vou utilizar até o trecho que eu for cantar. Eu vou gravar até o trecho que eu for cantar, aliás. E espero que vocês consigam identificar a diferença. E vamos lá. Então, nesse primeiro momento da captação de violão, eu vou abrir o Logic, que é o meu software de gravação. Aqueles que não tem nenhum instalado, eu recomendo sempre o Reaper, que é gratuito, intuitivo. Os próprios plugins têm uma qualidade muito boa para fazer suas produções, desde o equalizador, compressor. Então abri o Logic, esse é o layout. Vocês podem ver que tem uma track aqui já rodando, que é da captação do áudio da videoaula, que eu estou gravando a tela. Então quando eu venho aqui nesse maisinho, eu abro quantas tracks eu quiser. Eu vou colocar aqui a primeira, que esses inputs são na verdade as entradas das interfaces. Então pode ser que você tenha uma interface de um canal, como 2, como 8. Então eu vou abrir desde a primeira, em Number of Tracks eu coloco 3, e automaticamente ela pega a saída 1, 2, 3 da interface. Como áudio 2, eu vou nomear violão Shure dinâmico. Áudio 3, violão B1 condensador. E áudio 4, violão C1 Samsung condensador. Esse botãozinho que parece um I, ele fica laranja e branco. Quando ele está ativado, ele fica laranja, que significa que você tem a referência do som que você está captando. Você tem o retorno nesse caso. O R é para gravar, habilitar a gravação. S para solar, quando estão várias tracks tocando e você quer ouvir uma única guia de um único instrumento. E M para mutar. Então nesse momento eu vou habilitar todas. E também para escutar todos os microfones que eu vou gravar o violão. Em No Out, que está cinza aqui, da primeira track está branco, a gente vem aqui e muda em Output, Stereo Output. Opa, cliquei em Buzz aqui. Ok. Porque aí a gente tem a saída de todos os canais aqui no nosso estéreo.
Ei! Então, como vocês perceberam, o microfone B1 central é o som que estava mais claro, mais limpo e ao mesmo tempo com o seu volume mais linear, né? O dinâmico, ele traz aquele som um pouco mais abafado por ser dinâmico e mais grave, sem tantos brilhos, por estar muito próximo ao canto direito do violão. E o C1, ele estava com um ruidinho que eu não percebi a hora que eu dei ganho na entrada da Digi, né? Que é no caso a minha interface. Então eu vou soltar esse microfone B1 para vocês ouvirem mais um pouco. Eu poderia ter escolhido os 3 microfones, porque tinha mais volume, tinha mais corpo, mas escolhendo uma track só é mais fácil de vocês entenderem os princípios básicos de equalização, compressão e de reverb, tá bem? Então eu vou soltar para vocês agora. O som tá bem cru, tá sem nada, do jeito que foi gravado. Agora a nossa captação de voz. Eu vou utilizar apenas um condensador nesse momento e um dinâmico. O dinâmico pode ver que ele está encostado no nosso chamado pop filter, essa rede. Aqueles que não tiverem eu já improvisei com meia calça e ajuda bastante. Isso ajuda com os P's, com os S's. Então também vou ativar vezes os dois, às vezes só o dinâmico e às vezes só o condensador para vocês perceberem a diferença. Subi todas as ladeiras da cidade só pra te encontrar. E foi no muro da saudade que encontrei outro lugar. O sol se pôs, foi lá no fim da tarde só pra me pegar. Laia, laia. E de carona no papel um coração a me levar. Então, finalmente, iniciando a nossa mixagem, primeiramente eu vou mutar as vozes, que é voz mic din, voz B1, o M para mutar. Por que eu vou mutar? Eu não costumo mutar quando estou trabalhando várias tracks. Eu prefiro ouvir tudo junto para a gente conseguir identificar o que qualquer alteração, qualquer plugin está alterando realmente no som no geral. Mas como no caso eu preciso ser mais detalhado para que vocês identifiquem essas mudanças, a gente vai começar aqui com a track de violão que está bem baixinha, inclusive. Vou tentar trazer o máximo de limpeza em equalização e comprimir para que chegue mais esse volume e que a gente tenha um som uniforme. Primeiramente eu aperto X, lembrando que essa régua amarela aqui, ó, eu simplesmente clico no lugar da régua e vou até o local que eu quero para reproduzir sempre, só nesse local, sem precisar voltar do zero. Então toda vez que eu apertar, Todas as ladeiras da cidade só pra... vai direto pro refrão e termina nele. Então primeiramente eu aperto o X. Aqui nós temos todas as tracks. Então como a gente vai mexer primeiro no violão B1, aqui é onde eu insiro os plugins. Então eu vou utilizar na equalização, a primeira equalização, um plugin nativo do Logic. Só clicar aqui nesse quadradinho. Primeiramente a gente vai fazer a equalização cirúrgica, que é tirar as frequências indesejadas. Primeiro eu vou soltar o som e ver em imagem como esse violão está trabalhando. Pode ver que a gente está sem muito brilho nesse violão. Além dele estar baixo, a região de agudo, que seria essa, ela mal tem ondas, né? Então, começando com a equalização cirúrgica, eu vou pegar um ponto de frequência, aumentar no talo e afinar essa agulha. E vou passar pelo som enquanto eu ouço, para
notar as frequências que são indesejadas e que de alguma forma estão trazendo ruídos. Como vocês podem perceber, de 1K a 2Ks tem como se fosse um assovio bem desconfortável. Então nessa região, no centro de 1 a 2Ks, eu vou aumentar essa agulha. Vamos ver se vocês conseguem reparar a diferença de com e sem. Tirou uma leve sujeira, né? Que estava rolando nessa frequência. O violão, por ser um instrumento médio agudo, nesse caso esse violão em específico, por ser um violão de aço, é desnecessário as regiões graves e subgraves. Então eu já corto o máximo que eu puder aqui, que é de 20 a aproximadamente 60. 65. Pode ver que aqui a gente tem uma onda de grave que é o que está pegando o corpo do violão. Então aqui, para mim, tá bom já tirar esses graves. Como eu falei no começo, eu sinto falta dessa região aguda, desse brilho do violão. Então eu vou pegar em 5K e trazer e também vou cortar o excesso de agudo que traz um chiado, né, nesse violão que é de 10Ks a 20Ks. Aqui eu consigo trazer um pouquinho mais de abertura de agudo, de brilho, que é uma frequência que eu gosto para esse tipo de violão. Então vocês podem reparar, aqui eu puxei muito, pode ser menos. Vocês podem reparar que ele tá um som um pouquinho mais brilhante, né? Acho que eu vou trazer um pouquinho mais desse grave e tirar um médio que eu tô sentindo aqui na faixa de 500, mais ou menos. Aqui nessa faixa de 200, eu trouxe um pouquinho do corpo da madeira do violão, por ser um instrumento, um violão muito agudo, sem graves, né? Eu puxei um pouquinho pra cá, vamos ver como ficou. Bom, agora a gente vai fazer a equalização cirúrgica também na voz, da mesma forma que a gente fez pro violão. Primeiramente eu vou mutar esse violão para que vocês consigam identificar com mais facilidade essas alterações que eu vou estar fazendo na voz. Então aperto o X novamente, só que na voz eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou primeiramente colocar o dinâmico solado
o dinâmico solado para vocês escutarem. Subi todas as ladeiras da cidade só pra te encontrar. E agora eu vou colocar só o condensador para vocês ouvirem. Subi todas as ladeiras da cidade só... Deixa eu voltar o pan aqui que tá tudo... Pronto, o pan, quando você vê aqui menos 20, é porque esse violão ele tá menos 20 pro lado esquerdo, é o panorama da música. Aqui eles estão centralizadas as vozes ainda, e talvez eu deixe dessa forma porque é voz, então eu vou deixar as duas trabalhando juntas mid-side, que seria meio e lateral, né? Então eu percebi que a voz do condensador ela tá mais clara, mais presente, enquanto a do dinâmico ela tá um pouco abafada, mas ela tem um pouco mais de grave. Subi todas as ladeiras da cidade. Subi todas as... Só que as duas é interessante se unir, porque eu tenho esse grave do dinâmico, mesmo que ele esteja um pouco abafado, e tenho a clareza e a presença do condensador. Então, nesse caso, eu vou fazer o chamado bus, que é pegar essas duas tracks de voz e transformar em uma. Pode ver que já está aqui, estaria dessa forma se eu não tivesse alterado antes. Stereo out, da mesma forma que está o violão. Então, como as duas estão clicadas, eu aperto o botão direito do mouse, venho em bus e crio um bus 1, que no caso já tinha criado de voz. E aqui tem a nossa voz em uma única track, as duas. E é aqui que eu vou trabalhar para não precisar equalizar uma por uma. Da mesma forma quando a gente for comprimir. Eu vou trazer o mesmo equalizador do Logic que a gente utilizou no violão e vou começar pela minha equalização cirúrgica. Subi todas as ladeiras da cidade só pra te encontrar. Eu vou mutar o violão novamente. Subi todas as ladeiras da cidade só pra te encontrar. Vou preparar minha agulha. Subi todas as ladeiras da cidade só pra te encontrar. E foi no muro da saudade que encontrei outro lugar. O sol se pôs, foi lá no fim da tarde só pra me... Eu acho que vocês conseguiram identificar as frequências indesejadas. Eu notei aqui, da mesma forma que eu fiz com o violão, eu vou tirar esse subgrave, porque tanto violão como voz a gente dificilmente utiliza essa frequência. Como eu falei, não é uma receita de bolo, mas nesse caso voz e violão eu prefiro tirar para evitar também sons externos e graves desnecessários. E vou tirar também aqui de aproximadamente 15 a 20K. A minha agulha identificou principalmente aqui para aproximadamente 3K, uma frequência desnecessária, metálica, e que acaba sendo um pouco suja. Como eu falei, para essa música não é a ideia, então eu vou deixar ela mais limpa possível. E tem um médio grave que está me incomodando um pouco, entre 350 e 500. Então vou aumentar aqui. Deixo um pouco a voz abafada também, e não me é interessante. Em 200 eu vou trazer um pouco desse grave, essa presença. Vamos ver como ficou a diferença. Subi todas as ladeiras da cidade só pra te encontrar. Eu vou passar a nossa régua para um lugar só, para facilitar a identificação e não ter esse tempo de espera. Subi todas as ladeiras da cidade só pra te encontrar. Subi todas as ladeiras da cidade só pra te encontrar. Eu quero trazer um pouco mais de presença aqui em 1K. Vamos ver a diferença. Subi todas as ladeiras da cidade só pra te encontrar. Subi todas as ladeiras da cidade só pra te... E em 5K para 10K eu vou trazer esse brilho, essa cor para a voz.
Subi todas as ladeiras da cidade só pra te encontrar. Subi todas as ladeiras da cidade só pra te encontrar. Bom, agora a gente vai começar a trabalhar o compressor. Eu vou utilizar o mesmo compressor tanto para o violão como para a voz. Eu vou utilizar esse compressor aqui que é o T-Rex da IK Multimídia, porque ele é mais simples, tem poucos botões. Acho que para dar início a esse entendimento fica mais fácil. LR seria left right, esquerda e direita, para a gente comprimir apenas as laterais do som. E MS mid-side, que seria centro e lateral. O que seria o mid-side? Quando a gente tem uma track já mixada, a gente tem sons no centro, como bumbo, baixo, enfim, como a pessoa mixou, e o panorama dessa música, com guitarras às vezes 100% para a esquerda, violão para a direita. E é dessa forma que você vai dosando a compressão de uma música com vários elementos. Como aqui a gente está tratando só do violão, eu vou deixar em mid-side. Então, vocês podem reparar nas minhas ondas aqui que o violão tem partes que tem ondas maiores e ondas menores. O compressor ele serve basicamente para deixar um som mais uniforme e não ter tantos picos de volume. Então, quando eu abro o meu compressor aqui, a partir do momento que eu abaixo isso, obviamente o volume também abaixa e essas ondas também. Mas isso tanto para as pequenas quanto para as grandes. E o peak reduction, que seria redução de pico, é como se fosse redução desses picos muito altos. Então é uma forma da gente achatar a música, esmagar a música, sem tantos picos de volume, tendo um som mais uniforme. Então eu vou mexer bastante aqui nesses dois botões e vocês vão perceber essas diferenças. E foi no muro da saudade que encontrei outro lugar. O sol se pôs, foi lá no fim da tarde só pra me pegar. Laia, laia. Eu vou deixar o som rolando e vou mexer bastante nesses botões, nesse mid-side MS, porque eu coloquei o violão um pouco para a esquerda. E aí vocês vão percebendo o que está acontecendo com o som nesse momento. Subi todas as ladeiras da cidade só pra te encontrar. E foi no muro da saudade que encontrei outro lugar. O sol se pôs, foi lá no fim da tarde só pra me pegar. Laia, laia. E de carona no papel um coração a me levar. Então eu vou deixar nessa compressão a voz. E agora eu vou mostrar uma ferramenta básica aqui. Isso é do Logic, mas tem em todos os softwares. Aqui a gente tem uma primeira ferramenta que é a de seleção, né? Pra gente clicar e aí a gente tem uma secundária que a gente escolhe, pode ser a tesoura, pode ser o fade, pode ser mutar, enfim. Aqui tem alguns espaços no começo e no fim das vozes que eu quero aplicar um fade in, fade out, para não acabar muito bruscamente essa voz. Então a gente vai apertar o Ctrl, no caso o Command, né, porque é o Mac, e a gente vai colocar em todos os começos de track. Lembrando que essas ferramentas são as ferramentas básicas, mas para quem está iniciando mesmo, o que eu acho mais importante que é a equalização, compressão e reverb para voz e violão. Daria para a gente aplicar gate, saturador, entre outros plugins, mas como é só uma abertura para esse caminho de produção musical ou de se gravar, eu estou apresentando só esses três mesmo. Então vamos lá para a parte de reverb. Eu vou começar com o violão solado e a gente vai ver o que acontece. Eu vou usar um Valhalla, que é um plugin que eu gosto muito.
E aí eu vou soltar o violão, vocês vão perceber que o mix está 100% aqui. Dá para vocês configurarem para nunca começar dessa forma. O mix nada mais é do que o quanto que está sendo aplicado desse reverb no instrumento. Como é só voz e violão, eu poderia estar aplicando no stereo out, né, onde estão todos os canais unidos, mas eu vou fazer isso por parte para facilitar o entendimento. Size é o tamanho desse reverb. Então, em que lugar esse músico está tocando? Posso colocar um reverb menor, como se fosse uma sala, como eu posso colocar um reverb muito maior, como se fosse um ginásio ou um teatro. Eu vou deixar ele um pouco mais próximo. Early é em que momento que acontece esse reverb. Late, quanto ele dura. Aqui eu posso cortar graves ou agudos. O violão chegou numa sonoridade que eu gosto muito, mais orgânica. Tá no modo Concert Hall, que seria um reverb um pouco mais exagerado, mas também tem várias opções. Eu estou usando esse reverb, mas como eu falei, a maioria tem os mesmos botões, as mesmas funções e ferramentas. Então agora vamos equalizar nossa voz. Eu vou usar o mesmo plugin para facilitar. Subi todas as ladeiras da cidade só pra te encontrar. E o reverb de voz é de gosto, né? Tem gente que gosta de um reverb bem mais aberto, bem mais distante. Nesse caso, voz e violão, não vou exagerar muito. Subi todas as ladeiras da cidade só pra te encontrar. E foi no muro da saudade que encontrei outro lugar. O sol se pôs, foi lá no fim da tarde só pra me pegar. Laia, laia. E de carona no papel um coração a me levar. Subi todas as ladeiras da cidade só pra te encontrar. E foi no muro da saudade que encontrei outro lugar. O sol se pôs, foi lá no fim da tarde só pra me pegar. Laia, laia. E de carona no papel um coração a me levar. Subi todas as ladeiras da cidade só pra te encontrar. E foi no muro da... Cheguei no reverb de voz que eu gosto. Agora, para finalizar, eu vou trazer um equalizador. Subi todas as ladeiras da cidade só pra te encontrar. Acho que eu posso dar um ganho de leve aqui em 200, onde está uma boa parte do violão e da voz. Em 1K eu vou dar uma fortalecida aqui nessa presença. Subi todas as ladeiras da cidade só pra te encontrar. E foi no muro da saudade que encontrei outro lugar. Esse plugin eu não tava para passar para vocês, mas eu acho que é muito interessante e essa música tá pedindo. Então eu vou colocar o S1 da Waves. Lembrando que todos os plugins que eu estou utilizando, mesmo que sejam plugins pagos, vocês vão encontrar os próprios nativos do software ou plugin gratuito, é o que mais tem hoje. Então aqui ele me mostra como essa música está trabalhando em nossa cabeça, digamos assim. Subi todas as ladeiras da cidade só pra te encontrar.
Aqui pode ver que fecha completamente o som. Quando a gente tá de fone a gente percebe, parece que tudo tá centrado. Subi todas as ladeiras da cidade só pra te encontrar. Eu já gosto de abrir mais, porque dá essa característica acústica de que tem uma pessoa tocando um violão na sua sala e não tem mais ninguém nessa sala. Subi todas as ladeiras da cidade só pra te encontrar. E foi no muro da saudade que encontrei outro lugar. O sol se pôs, foi lá no fim da tarde só pra me pegar. Laia, laia. E de carona no papel um coração a me levar. Subi todas as ladeiras da cidade só pra... E para finalizar, um último compressor para a gente igualar essa música, essa voz, esse violão. Eu vou usar o mesmo compressor também. Vamos ver o que acontece com esse compressor aqui. Pode ver que ele já fez efeito, só já tá falando com vocês, porque a minha voz que eu tô gravando na tela sai nesse stereo out. Sem ele. Subi todas as ladeiras da cidade só pra te encontrar. E foi no muro da saudade que encontrei outro lugar. O sol se pôs, foi lá no fim da tarde só pra me pegar. Laia, laia. E de carona no papel um coração a me levar. Subi todas as ladeiras da cidade só pra te encontrar. Pode ver que a nossa música ainda poderia dar mais ganho, só que eu não vou fazer isso porque é uma música voz e violão e eu acho que caracteristicamente ela não pede tanto timbre nesse sentido, tanto volume. Ela tá funcionando até aproximadamente uns 3 dBs aqui. Subi todas as ladeiras da cidade só pra te encontrar. E foi no muro da saudade que encontrei outro lugar. Então tá aí o trecho da música mixada. Então tá aí o trecho da nossa música, com violão equalizado, voz equalizada, comprimida e também com aplicação de reverb. Espero que vocês tenham gostado, espero que essa aula, mesmo que simples, tenha fortalecido e somado de alguma forma para aqueles que estão começando esse caminho no áudio, né? Tanto para produtores, músicos ou interessados mesmo nessa área.